Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos os companheiros que juntos vamos conversar a respeito dessa obra. E ela, sempre entusiasmada, com uma alegria esfuziante, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Olha, animadíssima. E o nosso Vinícius ali na parte técnica ali, né, sem aguentar mais, mas ele vai ter força para nos suportar até o final do programa. Vamos juntos aí, estamos no capítulo 1 do livro que é o Espiritismo, capítulo que trata sobre uma pequena conferência espírita. Eu confesso que é o capítulo que eu mais gosto. Esse capítulo 1 é muito bom, diálogo do Allan Kardec com o crítico, com o cético e com um padre. Então é excelente, que são perguntas e respostas que todo mundo em algum momento se faz em relação à doutrina espírita. Fundamental a leitura deste livro, recomendado por Allan Kardec como aquele que deve ser indicado para a pessoa que não tem nenhum conhecimento da doutrina, como o primeiro livro a ser lido. O próprio nome, o título do livro já diz o que é o Espiritismo. Então, se você tem um amigo, uma pessoa que tenha curiosidade, queira conhecer a doutrina, esse é o livro para você dar de presente, né? Vai ajudar muito, seja ele uma pessoa mais voltada para a questão científica, seja uma pessoa voltada mais para a questão filosófica, religiosa, atende a todos. E dito isto, nós estamos no capítulo 1, lá na pergunta que o crítico vai fazer a Allan Kardec, quando ele diz o seguinte: é precisamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências, porque o crítico ele estava fazendo uma série de questionamentos, disse que iria publicar um livro que iria destruir o Espiritismo por completo. Só que ele vai se contradizendo, porque ele havia assistido algumas poucas reuniões e já se achava seguro para publicar o tal livro. E Allan Kardec mostra para ele, a gente viu isso nos programas anteriores, que para você fazer uma crítica sobre algo, você tem que conhecer aquilo profundamente. E aí ele insiste aqui dizendo, tudo bem, eu quero assistir, né, se você me permitir, algumas experiências. Ele continua a insistir na tese de que bastaria algumas experiências para que ele estivesse apto a fazer o tal livro, né, e a crítica que ele queria sobre o Espiritismo. E Allan Kardec vai respondê-lo, Maria de Fátima Miranda, na sua voz. Sim. E julgais que isso vos baste para poder, ex-professo, falar de espiritismo? Como podereis compreender essas experiências e ainda mais julgá-las quando não estudastes os princípios em que elas se baseiam? Como apreciaríeis o resultado satisfatório ou não de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Permite-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado a matemática nem a astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório dizendo-lhe: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o vosso sistema é falso. Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que, por uma ou duas vezes, me sirva da vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser
aprobativa ou desaprobativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Tal o caso da maioria dos que têm falado contra o Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram opinião, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença sem antes examinar as peças do processo. A consequência foi que seu julgamento feriu em falso e que, em vez de persuadir, ocasionaram riso. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia e mais de um adversário se tem tornado adepto do Espiritismo, quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. Lembrei aqui do William Crookes, que foi estudar, né, a doutrina espírita com um objetivo outro, solicitado por alguém, e no final ele disse, não é falso não, é tão verdadeiro que eu abraço a ideia. Aconteceu com Kardec também. Sim. Kardec era um magnetizador, né? Um discípulo de Mesmer. Sim. Já. E quando começaram a ocorrer os fenômenos das mesas girantes, certo? Aqueles fenômenos, a explosão dos fenômenos de batidas, né? Aquela coisa toda, Kardec olhava aquilo como sendo uma expressão do magnetismo, tá? E nada demais acontecia ali. Mas quando disseram a ele que as mesas estavam respondendo a perguntas, ele profere aquela célebre pensamento, né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E ele partiu em busca de detetar, de entender qual era essa causa inteligente e se deparou com os espíritos. Sim. E daí nasceu, então, você vê, essa questão que eu estava falando aqui ocorreu em 1854. E ele conseguiu reunir um estudo, um acervo para a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Sim, 3 anos depois. 3 anos de intensa dedicação, de estudos, de colaboração, de contribuição de vários companheiros e de vários espíritos também que se manifestaram, dando a ele as respostas que ele necessitava para que saísse, então, esse corpo de doutrina, pela primeira vez que foi a primeira edição de O Livro dos Espíritos, né? Então é muito importante que quando nós nos deparamos com algo que para nós ainda é inexplicável, antes de nós emitirmos opinião a respeito, nós nos debrucemos sobre o assunto, estudemos o assunto, vamos discernir ali conceitos, certo, valores, certo, uma série de aspectos que irão formar aí sim uma postura, uma colocação, uma opinião, não? Algo que nos satisfaça com o conhecimento e não apenas com uma opinião sem uma base, certo? E é o que nós estamos vendo nesse diálogo primeiro aqui do crítico, que é aquele que não detém o conhecimento, mas é contra. Então existe inclusive uma história, né, de um náufrago, né, que chega numa ilha, certo? Acho que era um náufrago estrangeiro, né, cujo no país eles eram muito inquisidores, eram contra tudo, né? Então a primeira coisa, quando ele é socorrido pelos nativos nessa ilha, ele pergunta: tem governo aqui? Tem, sou contra. Então é aquela história, né? Não sabe nem o porquê, nem se tem, mas é contra, certo? Então isso é uma opinião que vem dentro da sua cultura, mas sem o conhecimento. Então tudo aquilo que nós emitimos opinião
essa opinião deve estar respaldada pelo conhecimento. E o conhecimento só vem através da dedicação, do estudo, do empenho. Ele fala isso na introdução do Livro dos Espíritos, e tem capítulo 13, né? Quando ele vai falar que para se conquistar sabedoria, demanda tempo. Porque... Tempo. Vamos lá. Continua aí, Aloysio. Onde é que nós estamos? Virou a página. Outra questão, outra pergunta aí do visitante ou do crítico, né? Falais do exame dos livros em geral, que nós acabamos de falar, aqui citar também, né? Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam em teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. Não, é uma argumentação falsa, né? Uma argumentação sem, como a gente diz, sem pé nem cabeça. Mas a resposta de Kardec vai mais uma vez ser Kardec, brilhante. Vamos lá. Não, Kardec é o bom senso encarnado, né? Ele tinha uma capacidade de raciocínio, de sensatez, né, e de concisão nas suas colocações e de riqueza nas suas colocações, que é muito importante que nós sempre conheçamos isso. E Allan Kardec, então, responde a essa pergunta e essa colocação que é feita. A tão judicioso raciocínio não tenho outra resposta a dar, senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Meu Deus. É uma verdade, né? É uma verdade. Então, quando nós vamos nos dedicar a procurar entender alguma coisa, para emitirmos alguma opinião, quando nós somos chamados muitas vezes a opinar, a nos colocarmos com relação a alguma coisa nova que surgiu, nós devemos saber, conhecer aquilo que nós vamos nos pronunciar. Sem que isto ocorra, é preferível ficar calado. É preferível, como Kardec diz, né? É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Porque, inclusive, nós estamos nos propondo a um desgaste, certo? Porque mais adiante, conforme a própria história nos mostra, nesses episódios mais conhecidos, aqueles que afirmaram coisas que sem pé nem cabeça, mais adiante foram ridicularizados, certo? Sim. Então, quando nós emitimos um parecer, uma opinião a respeito de alguma coisa, nós devemos ter embasamento naquilo que nós fazemos. Eu já contei, Aloysio, mas vale a pena recontar. A minha primeira aula, né, de psicologia, entrei animado, né, para fazer psicologia, aquela coisa toda, e eu já era espírita já de muitos anos, estudava muito, lia muito sobre a doutrina, e eu tinha um certo preconceito contra a psicanálise. Por quê? Falta de conhecimento. Porque o que se ouvia falar da psicanálise, e em parte é verdade, é que o Freud, né, que é o pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele era ateu. Ele não via com bons olhos a religião, até pelo contexto da época, né, por tudo que a religião representava, com o seu dogmatismo. Mas eu, naquela minha inocência e falta de conhecimento, fui fazer uma crítica, né? Professor dando aula, primeiro período, professor muito bom, nunca mais esqueci dele, Fauzi Mansur, cara brilhante, excelente, e ele começou contando a história da psicologia, né? Desde os primórdios, né, que surgiu, as primeiras coisas. Quando ele chegou na psicanálise, a criatura aqui, o crítico, né? o crítico inconsequente levantou a mão, meu Deus do céu, tem lições que a gente não esquece. Falei, professor, aí eu comecei a tecer críticas à psicanálise sem conhecer a psicanálise. Comecei a dizer que eu não concordava, que era uma linha teórica materialista, que não abarcava isso, que não sei o que, e o professor me ouviu, ficou me olhando, a turma cheia, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, meu querido,
que ele falava assim: meu querido, eu vou te dizer uma coisa para você aprender e não esquecer. Você não está aqui para concordar ou discordar do Freud e da psicanálise. Você está aqui para estudar e conhecê-la. Só assim você poderá fazer o seu juízo de valor. Olha, mas me deu-lhe uma lapada. Aí eu baixei minha cabeça. O senhor tá certo, obrigado. E a turma, né, adorou, né? O meu vexame perante 40, eu sem saber onde me enfiar em algum buraco ali, mas ele me deu uma resposta educada e verdadeira. Mas eu, humildemente, acolhi, né, a resposta dele, fiquei meditando sobre o que ele falou e falei: não, eu vou estudar psicanálise e vou aprender. E eu comecei a ler um monte de livros sobre psicanálise, lia. E aí teve um momento que eu tive um prêmio. Tinha um professor lá, que ele era um psicanalista, né, uma pessoa já respeitada dentro da psicanálise, eu não me recordo o nome dele. E ele dando matéria pra gente, e ele deu uma prova muito difícil, uma prova discursiva. Você tinha que escrever o tempo todo sobre a teoria. Ele dava lá as questões e a gente tinha que desenvolver sobre a teoria. Eu tirei 10 na prova. E aí quando o professor foi me entregar a prova, ele falou assim: Eduardo, você é psicanalista? Aí eu olhei e falei assim: agora eu sei que eu aprendi a lição. Eu falei: não, professor, não sou não. Eu devo isso ao professor Fauzi Mansur. Aí contei para ele o vexame que eu tinha passado. Então, quer dizer, mesmo não concordando com alguns pontos da psicanálise, eu aprendi a ver o que tinha de valor ali, o que tinha de bom, o que ajudava o paciente. Tinha outros pontos que realmente eu discordava, e discordo até hoje, mas falando com propriedade. Não mais como crítico que leu uma coisinha ou outra e fui lá com o meu achismo, né? Mas eu consegui depois vencer o meu preconceito, estudei e confesso que muitas vezes tinha prazer na leitura da psicanálise. Prazer em ver o desenvolvimento do pensamento do Freud, dos seus seguidores, em relação à tentativa de conhecer a mente humana, né? Já que ele criou uma revolução dentro da psicologia, porque a psicologia era baseada no estudo da consciência. E ele falou que nós não somos regidos pela consciência, nós somos regidos pelo inconsciente. Então foi eu me vi aqui no crítico, lá naquele primeiro período, falando besteira, né? Eu vou emitir aqui uma colocação, né? Vocês não me envergonhem não, tá? Não me envergonhem. O consciente é uma parte do inconsciente que aflora. Isso. Oh, acertei. O Freud dizia, né, com muita propriedade, ele usava uma imagem muito legal, que é a do iceberg. O consciente é tudo uma coisa só, é um iceberg, como você falou. Mas o que nós estamos lidando agora aqui é o consciente. É o que aflora. É o que está aflorando, porque é o que nós usamos do ego, do nosso conhecimento de si mesmo. Mas isso é uma parcela bem pequena, porque é a ponta do iceberg. A maior parte do iceberg ela está submersa. E é o inconsciente. E aí a doutrina espírita vem e amplia essa visão, mostrando que esse inconsciente, na verdade, é aí que o Freud parou, né? Esse inconsciente ele não é formado por uma vida. Ele é o inconsciente da tua bagagem de diversas existências aí milenares. E conforme você mexe nesse inconsciente, ele vai aflorando, até tornar-se o ser consciente. É isso aí. Livro de Joana de Ângeles, né? Gostou, Luiz Guigino? Olha, nada melhor do que trabalhar junto com vocês. Aprendizado a todo momento. Então vamos lá, vamos em seguida. Vamos lá, Miranda. Tá com você. Temos aí 4 minutinhos. Não acrediteis, não é? Não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhes ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisto há charlatanismo. Aí Kardec responde: quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? Nada, por certo.
Ora, aí tende charlatães... Não entra nessa outra não, que não porque já vai entrar na outra linha de raciocínio, né? Outra linha de raciocínio. Então vamos parar por aqui. Mas assim, esse ponto que Kardec coloca aqui é fundamental, porque a parte do interesse material, financeiro, né? Quando Kardec pergunta a ele quanto vos cobraram, porque ele tinha certeza que era charlatanismo. Ora, quem pratica charlatanismo, normalmente pratica esse charlatanismo para obter algum benefício. Normalmente, um benefício de ordem material. Isto é, benefícios financeiros. Se aqueles médiuns fossem charlatães e não cobravam nada, eles estavam perdendo o tempo deles, porque eles poderiam estar dedicando esse tempo para alguma atividade que lhes trouxesse recursos materiais, financeiros. E se expondo. E também estavam se expondo. Isso. Né? Tanto ao ridículo quanto até numa questão de crime, porque você está praticando uma mentira, você está enganando pessoas, isso também é crime. Então, se você não está ganhando nenhum recurso financeiro com isso, qual a vantagem de você enganar? Né? Muitos médios, é interessante isso, essa colocação do crítico, né, sobre charlatanismo. Lembro aqui da nossa amiga Eu Sou Uma Fraude, né? Estávamos fazendo uma avaliação lá na casa espírita, né, com os médiuns, para cada um falar um pouco da sua mediunidade, como é que se sentia. E aí cada um foi falando, eu sinto isso, eu vejo aquilo, eu escuto isso e tal. Chegou na companheira lá, ela falou assim, eu sou uma fraude. Aí todo mundo, ninguém aguenta, né? Como assim você é uma fraude? Porque ela própria não acredita na mediunidade dela. É como se tudo que viesse através dela fosse um estado de, sei lá, insanidade da cabeça dela. E aí ficou marcado essa história de que eu sou uma fraude, Aloysio Guigino. Porque o próprio médium, quando de boa fé, ele próprio coloca em dúvida aquilo que chega através dele. Ele se questiona, será que isso é da minha cabeça? Será que sou eu mesmo? Ainda mais ser qualificado de charlatão, né, como uma pessoa de má intenção que estaria ali enganando os outros. O charlatanismo tem essa característica, né? É a busca de enganar os outros, né? E como aquele que está buscando enganar, ele vai tirar ou buscar algum proveito disso, o charlatanismo sempre estará acompanhado de alguma intenção, de algum proveito em benefício daquele que está praticando esse charlatanismo. Então, o que nós vemos dentro daquilo que nós estudamos, que nós entendemos, e inclusive está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste. Não é? Então, a mediunidade, ela nos convoca, certo, a que nós pratiquemos essa mediunidade, aqueles que têm esse talento, vamos dizer, de ser um intermediário entre os dois planos da vida, de praticar esse talento, apenas com o propósito, o objetivo de esclarecer aquilo que a espiritualidade nos traz, certo? E não de ter algum proveito. Então, charlatanismo sempre irá estar acompanhado, certo, da busca de proveitos pessoais. Nós vemos isso na prática da mediunidade hoje em dia, e em todo sempre, certo? Daqueles que procuram se aproveitar dessa mediunidade para tirarem algum proveito, certo? E isto é um charlatanismo, porque no momento em que os bons espíritos se afastarem, porque eles vão se afastar de quem age dessa maneira, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, aí sim com uma produção própria, não mais como um intérprete da espiritualidade. Então é uma questão para que nós entendamos, e toda vez que a gente encontra alguém que não tem mais argumentos, isto é utilizado. Tem gente que não tem argumento, e aqui tem gente que não tem mais tempo, porque o tempo acabou. Então, só resta agradecer e desejar muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, ano de 1859, ainda no mês de março, né, Renatão? E hoje nós estamos aqui em companhia de grandes amigos. Me parece aqui um Trilhas da Libertação ao vivo, né, Renatão? Exato, e o estúdio está cheio hoje, estúdio né? Cheio, que bom. Meus filhos estão aqui também, enfim. E Trilhas da Libertação, que nós fazemos toda quinta-feira lá no meu canal, Bill Fabiano Cordeiro. Estamos sempre lá juntos, os quatro, os Cavaleiros do Zodíaco. Eu, Renato Souza, Regina Célia e Francisco de Assis. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigada, boa noite. Agradecemos a oportunidade, claro, né, de poder estar prestando aqui alguns comentários, algumas elucidações a respeito da obra. É isso aí. E aí, Renato, a gente parou onde mesmo? Que eu nem lembro. Você que é o cara da lembrança. Nós paramos lá na pergunta número 15 agora, né? Que vai rolar ali nessa parte da revista. Sim. Conversas Familiares de Além Túmulo. Conversas Familiares de Além Túmulo, de Paul Gaimar. Isso. Então nós paramos na pergunta 14, que eu vou relembrar vocês no último programa. Tá bom. Né? Que foi o seguinte. Em tua última existência, houve simultaneamente progresso moral e intelectual? Kardec pergunta ao espírito. Repito, em sua última existência, houve simultaneamente progresso moral e intelectual? É uma pergunta bem pertinente, que nem sempre acontece essas duas coisas, né? Às vezes o cara progride intelectualmente, mas deixa a questão moral ali, né, Regina, Chiquinho, é muito aquém, né? E o espírito responde o seguinte: sim, sobretudo intelectual, que é o que normalmente acontece mais, né? A chamada asinha do intelecto vai à frente e deixa a moral capenga ainda, não é isso? Então a gente vai entrar hoje, agora, na pergunta de número 15, que diz o seguinte: poderias dizer-nos qual foi o gênero da tua última existência? Repito, poderias dizer-nos qual foi o gênero de tua penúltima existência? Qual foi a resposta aí, Renatão? Ele responde assim: foi obscuro. Tive uma família que tornei infeliz. Muito expiei mais tarde. Mas por que me pergunta isso, né? Já se passou muito e estou agora em novas fases. E interessante aí? Essa resposta. Vou passar para a Regina responder comentar sobre essa resposta aqui, ó. Tive uma família que tornei infeliz. Mais tarde, expiei amargamente. Pois é, esse é o caso de muita gente. Muita gente, isso é de propósito, né? Mas tudo bem. Então, quer dizer, a bênção do esquecimento faz com que a gente reencarne dentro de uma família, muitas vezes muito complicada, e a gente até não entende o porquê daquela complicação. Mas a partir do momento que a gente começa a entender um pouquinho da doutrina espírita, a gente vai assimilando e até sofrendo um pouco menos, porque quando você conhece, você
conhece que você foi causa daquilo tudo que você agora está passando, o sofrimento ameniza. Não deixamos de sofrer, mas ameniza o sofrimento pelo entendimento. Explica-se pelo menos, né? Explica-se, e o entendimento faz com que a gente até aceite de alguma forma, e esse entendimento também nos ajuda a melhora, né? Porque a partir do momento que você entende, você sabe que precisa melhorar para numa nova reencarnação você não passar por tudo de novo, né? Perfeito. E aí, Skin? É interessante perceber que quando nós estamos reencarnando, né, vem o véu do esquecimento. E esse véu do esquecimento nos dá uma certa segurança para cumprirmos nossos propósitos. Claro que nem tudo será recobrado ou justificado plenamente para que nós possamos dar continuidade à nossa caminhada, mas que com essa bênção do esquecimento, nós podemos conseguir alcançar o objetivo proposto da reencarnação. Por exemplo, se nós temos um inimigo e ele reencarna conosco, como nós nos comportaríamos se tivéssemos ali consciência do mal que ele nos praticou? Certamente falharíamos, devido a aquelas reincidências, né, aquelas sensações a respeito da última vida. Seria realmente complicado reencarnar tendo todo o conhecimento. E outra coisa, né, a questão da expiação entre familiares e amigos tornou-se necessária devido ao próprio comportamento daquela pessoa, né? Perfeito. Agora eu quero a impressão aqui de uma pessoa que não tem problemas familiares. Você, Renatão. Meu Deus. Meu Deus do céu. É bom, retorno ajustado aí, viu? Melhorou, né? Melhorou, ficou bom agora, né? Retorno ajustado pra gente poder falar. Problemas familiares, quem não tem? Quem não os tem, né? Às vezes a gente pega e diz assim, nossa, eu faço parte dessa família mesmo, né? Será que eu faço parte? Fui achado atrás da igreja? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Um amigo da Regina que falou que mesmo, eu pedi. Tem certeza que eu pedi, né? Não, tem, onde eu estava com a cabeça para pedir isso tudo. No lugar certo, né? Exatamente. Que já estava no momento de resgatar, no momento de conviver com todos eles. Se não dá para resolver, mas já dá para poder começar a se entender, né? Todo um processo. Então, tem que ter o início, né? Tem que ter o start. Sem dúvida nenhuma, estamos todos juntos. Por mais diferente que você acha, né, que seja hoje, mas sem dúvida nenhuma no passado você pode estar fazendo aquilo que você julga, né? Eu estou falando de você, é um julgamento seu, que esteja errado no outro. Então hoje eu não faço isso, mas será que eu não fiz isso no passado? Será que eu também não fiz isso com esse familiar que está comigo? Por isso é que hoje ele faz comigo, para que eu possa experimentar daquilo que eu fiz com os outros, não é? Daquilo que eu fiz com ele numa outra situação? Com certeza. Mas nós temos, sim. E a misericórdia é muito grande, né? Graças a Deus por isso. É muito grande a misericórdia para que a gente possa reparar as coisas com essas oportunidades, né, Bill? Tem uma nota do Kardec aí a respeito do... Né? Vamos essa notinha do aqui. Espírito, vamos lá. É uma observação de Paul Gaimard, morreu celibatário, né? Ou seja, nunca teve nenhum tipo de relação sexual com nenhuma mulher ou com qualquer tipo de relação, com 64 anos. Mais de uma vez lamentou não haver constituído um lar. Aí entra na pergunta 16, que Kardec diz o seguinte: esperas reencarnar dentro de pouco tempo? Kardec pergunta, esperas reencarnar dentro de pouco tempo? Não. Quero pesquisar antes. Amamos este estado de erraticidade, porque a alma se domina melhor. O espírito tem mais consciência de sua força, a carne pesa, obscurece, entrava. Nossa, olha só, tem muita coisa para comentar, né? Totalmente solto, né? Desprendido da carne, sem dúvida nenhuma você consegue resolver as coisas e concatenar as ideias de uma melhor forma. Sabe-se que aqui vai esquecer, vem o véu do esquecimento, né, Francisco? Passar para ele agora, vem o véu do esquecimento, vem uma série de questões, o peso, vem as provas, vem as expiações, vem tudo isso para você passar. Antes de passar para o Chiquinho, pergunta 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo, né?
Kardec pergunta e os espíritos respondem. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Até para te dar mais subsídios aí no teu comentário. É interessante perceber que ele não deseja, ou seja, ele adquiriu uma consciência, né, de que poderia ter sido efetuado um preparo mais longo, que poderia dar para ele, de repente, né, mais alternativas daquele convívio, né? E é importante saber que o espírito logo que desencarna, segundo Kardec, ele passa por perturbação. E isso também possa estar influenciando, né, a própria reencarnação, ser próxima ou distanciada, conforme ele colocou, um período longo ou um período curto, né, de reencarnação. O bom como os espíritos colocam, é se programar. A gente pode ter como exemplo ali o filme do Nosso Lar, onde André Luiz pergunta a Ulisses como ele se comportava, sabendo que a mãe dele estaria próxima de reencarnar para poder auxiliar a sobrinha, né, numa outra vida. E ele fala, né, que a separação é dolorida, mas ele entende que o propósito é o aprendizado espiritual. E assim a gente tenta, de reencarnação em reencarnação, colher bons frutos, né? Isso aí. Regina, o espírito tem mais consciência de sua força. A carne pesa, obscurece e entrava. Pois é, a nossa maior dificuldade é realmente quando estamos aqui na vida material. Porque na vida material, como o Francisco falou, pelo esquecimento, é muito difícil, mas eu queria lembrar que a espiritualidade ela é tão perfeita, ela é tão boa, que mesmo numa família complicadíssima, não como a minha, né? mas nós temos ali dentro do nosso lar um espírito que vai nos auxiliar. Ele pode vir sob diversas formas, particularmente no meu caso, veio em forma de filho, particularmente no meu caso. Então, quer dizer, esse pêndulo é que vai nos auxiliar a condução daqueles problemas, daquela família. É aquela pessoa que está ali sempre tentando aparar arestas, tentando... a turma do deixa disso, né? Então, a gente tem aí, graças a Deus, alguém sempre na família que vai nos auxiliar e conduzir nessa difícil missão, né, do reencarne, do esquecimento e de passar por todas as provações. Se por um lado, né, nós temos aqueles agravantes, certamente a espiritualidade vai nos colocar os atenuantes, né? É verdade. Estamos aqui no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, no ano de 1859. Repito, hoje estamos aqui com convidados especialíssimos, Regina Célia, minha amiga, e meu parceiraço de longa data, Francisco de Assis, lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, e Regina Célia, do Lar de José, aqui na Ilha do Governador. Não é isso, Renatão? Perfeito, exatamente. Vamos dar continuidade aqui? Essa pergunta aí, tem uma nota grande para ler, sim, aí, Bill, sim. Você leu o primeiro parágrafo, eu leio o segundo. Tá, então... mas eu queria falar o seguinte, me lembrei do Memória de um Suicida. Não é? Quanto tempo ele ficou lá esperando para criar coragem, não é? Para vir com medo das consequências, não é? O nome do espírito era Camilo. Camilo, isso, né? Quanto tempo ele ficou esperando? Até que no momento de reunião naquela praça onde todos se reuniram, ele se viu sozinho e perguntou: cadê todo mundo? Todo mundo já reencarnou, né? Já foi. E ele com medo, ele perguntando: você não vai falir. A Regina citou uma coisa importante, que é o amparo que você traz. Você não vem desguarnecer, você vem para passar suas situações, vem sim, mas você vem acima de tudo para ser feliz, tá? E amparo para isso não vai te faltar. É só buscar os meios que a providência divina vai te fornecer, te orientar para você se esclarecer, porque o esclarecimento vai trazer para você realmente a condição de você ser feliz, apesar dos pesares, não é? Então, quando eu me lembro desse livro, me lembro da história do Camilo, eu fico emocionado com a história dele, né? É algo que a gente fica realmente pensando, meu Deus, é o drama de consciência de tudo que ele fez, de tudo que aconteceu, né, com ele, e essa coragem que ele teve que ter de voltar, de retornar. É importante a gente dizer também uma coisa aqui, Bill. Eu posso protelar? Posso, mas tem um prazo para isso. Chega uma hora que não dá mais. Então foi mais ou menos o que aconteceu com o Camilo, agora não dá mais.
né? Exato. Você já pode ir pensando aí na sua forma, né, de reencarnar. Apresenta pra gente como é que você vai querer, vamos ver se está tudo de acordo e se você vai suportar realmente resolver tudo. Exatamente. Sobretudo no ato de Camilo, né, que é o autocídio, o suicídio, né, você acaba retardando toda uma programação, um planejamento reencarnatório, não só para a sua vida, sua encarnação, mas para a reencarnação de todos que estão aqui. Por exemplo, se eu resolvo me matar, eu posso comprometer, não por culpabilidade, obviamente, né? Cada um carrega a sua culpa. Mas a questão de estarmos juntos, realmente. Pô, mas o Bill foi e a gente tem que fazer alguma coisa juntos. E aí o meu ato impensado acaba repercutindo na vida de vários espíritos. Né, Chiquinho? É bem interessante, né? Esses laços magnéticos que a gente acaba amarrando, né? Porque, de certa forma, todos somos interligados. E o comprometimento de um pode influenciar o progresso moral, intelectual de cada um daqueles que estão compondo a família, o vínculo do trabalho, né? E toda a relação de uma casa espírita, por exemplo, né? Se o próprio presidente vem a desencarnar, como é que fica a continuidade daquele trabalho, o andamento? Então é um bom exemplo para a gente perceber que todos nós estamos ligados, apesar da distância que nós temos um com o outro. Regina, mais alguma coisa? Me veio à memória agora esse medo que o Renato falou do reencarne por tudo que você vai passar. Quantos abortos aí, os abortos assim espontâneos, por medo, pelo pavor de não suportar aquilo que ele já sabe de antemão que vai ter que passar. E aí, nesses abortos, como o Chiquinho falou agora, compromete muita coisa, porque é uma espera, uma expectativa, é toda a família ali reunida, aguardando aquele espírito, e é o pessoal de lá de cima, né, da espiritualidade, torcendo, rezando, torcendo por eles, por aqueles espíritos que vão reencarnar. Então, de alguma forma, é muito difícil para o espírito realmente reencarnar assim, sabendo de tudo que vai passar, muitas vezes problemas seríssimos, e ele tem essa fuga. Muitas vezes, esses abortos espontâneos, muitas vezes a causa é o pavor, é o medo do reencarne. Perfeito. Vamos aqui à observação. A observação tem 2 parágrafos. Eu vou ler um parágrafo, o Renatão Souza leu o segundo, que diz o seguinte: todos os espíritos afirmam que no estado de erraticidade pesquisam, estudam e observam a fim de poderem escolher. Não está aí a contrapartida da vida corporal? Aí eu repito o que eu falei para o Chiquinho agora há pouco, a partir da pergunta 223, lá do Livro dos Espíritos. Busquem lá, por favor. Muitas vezes não erramos durante anos antes de nos fixarmos na carreira que julgamos mais adequada à nossa caminhada evolutiva, né? Por vezes, não mudamos à medida que avançamos em idade. Cada dia não é empregado na busca do que faremos no dia seguinte. Olha só que apontamentos, né, Renato? A gente vive se equivocando nessa vida, né? Ao longo dessa própria vida. A gente muda o tempo todo de pensamento, enfim, de pontos de vista. Hoje eu penso com o Renato, mas amanhã eu posso não pensar. Eu acho que um grande vulto do espiritismo que nós já tivemos, que mudou completamente da água para o vinho, foi Valdo Vieira, né? Me veio à mente agora o Valdo Vieira. Exatamente. De espírita convicto, parceiro de Chico Xavier, de repente, vou dizer do nada, porque a gente não sabe, cada um tem a sua história, claro, né? Claro. Mas por não ter uma palavra melhor, do nada ele muda e não é mais espírita, enfim, pegou uma outra vertente aí, né, Renatão? Com certeza, vai saber, né? Vai saber. Precisamos só respeitar, só isso. Exatamente. Né? É o suficiente, com certeza. Continua Allan Kardec dizendo assim: ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da vida espírita que, como sabemos, é a vida normal, né? Não sendo a vida corpórea, senão transitória, passageira, né? E passageira. Que de mais sublime que essa teoria não está em relação com a harmonia grandiosa do universo? Ainda uma vez,
não fomos nós que a inventamos? E lamentamos nos termos disso o mérito, para quanto mais a aprofundamos, mais a encontramos fecunda em soluções de problemas e até agora inexplicados. Estamos todos nós mergulhados nesse pensamento que reflete, né, o pensamento do Criador. Nós vamos continuar envolvidos com essa lei do progresso. Ora lá, ora aqui, ora lá, ora aqui. E encarando de frente o nosso próprio eu. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então, E Regina? É verdade, essa lei, ela tem que ser cumprida, queiramos ou não. E quanto mais a gente vai jogando para frente, pior porque é mais tempo que nós levamos para evoluir, se nós não aceitarmos, se nós não corrigirmos todos esses pontos negativos e formos protelando, cada dia vai ficando mais difícil para que a gente vai acumulando coisas que depois nem nós damos conta. É verdade, eu lembrei agora de Jesus, né, para Públio Lentulus, lá na 2000 anos. E aí, vai ser agora ou daqui a milênios? E aí, Skin? É agora ou daqui a milênios? É interessante observar que a gente tem aí um auxílio, né, espiritual, do amparo do nosso guia, que nos auxilia a todo tempo, e que Jesus está sempre comprometido com a causa, onde ele diz: o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas, para com isso, nós temos que aprender a amar e perdoar aqueles que estão junto conosco, aqueles que nos experimentam, através do convívio, através do momento no trabalho, ou pelo caminho da vida, onde alguém tropeça, onde alguém te xinga, onde alguém te trata de forma mal educada, né? Então, esses são exemplos para a gente começar a colocar em prática em nós o movimento de transformação. Perfeito. A gente ainda tem um tempinho ainda, dá tempo para mais uma aí. Pergunta número 17, que diz o seguinte: em que planeta pensas ou desejas reencarnar? Não sei. Me dá aí um tempo de procurar. E aí, você me dá um tempo de pensar se eu quero ir para Júpiter, assim, se eu quero ir para Marte. Marte, olha, não tá podendo não. Quero ir para Júpiter, quem sabe? Eu também. É uma vez que ele tem a oportunidade de escolher, né? Porque não é o melhor para ele, né? Kardec deixa a pergunta aberta, até porque o Kardec também está buscando as informações, querendo informações sobre, né, Regina? Sim. Na Terra a gente provavelmente não quer mais, né? Porque a gente já sabe o que está passando, então aqui eu não quero mais. Eu quero uma coisa melhor, mas aí vai depender de mim, né? Mas vamos pensar assim de uma outra forma, então, né? A Terra está passando por uma transformação, não é isso? Né? Para um mundo de regeneração e tal. Quem sabe a gente aguarda. Então, eu posso escolher. Então, eu quero reencarnar na Terra, sim. Mas quando já tiver terminado esse processo aí, tá? Né? Mas você faz jus a isso? Você já realmente resolveu, quitou todos os seus problemas, né? Ou quase todos? Porque não se esqueça que no planeta de regeneração, o mal não está totalmente disperso. Muitos não poderão habitar, né? Ele ainda existe, né? Ele só não prepondera. É verdade. Mas se eu ainda tenho alguma expiação para resolver, e dependendo da situação que eu fiz, de como eu lidei com a minha vida aqui, né? Eu posso até... quem sabe, né, resolver esse problema num planeta de regeneração. O Kardec é bem sucinto quando ele fala, né? Se puder, resolve agora. Isso. Exatamente. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não, né, Regina? Acumular problemas é arranjar mais problemas, né? Exatamente, falou tudo. Bom, a gente está chegando ao final aí de mais um Luz na Penumbra. Queríamos deixar aqui o agradecimento ao Francisco, à Regina. Chiquinho, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença. Eu fico feliz pela participação, não pelo convite que nos foi oferecido, e se puder retornaremos em breve. Que assim seja. E a digo a mesma coisa também, agradeço aos amigos que a gente não encontrou ao acaso, então temos aí uma ligação que no momento a gente nem consegue mensurar, mas certamente que temos, então eu quero agradecer aí a confiança e o convite. Isso aí, chegamos ao final de mais um Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano de 1859. Renato, um beijo no coração, meu parceiro. Grande abraço a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.